Graças a Deus. Eu tenho até que hora, gente? Até meia hora? Até as 22. Ô, glória! Ai, gente. Estamos aqui para te ouvir. Ô, glória a Deus. Amém, amém. Primeiramente, assim, né? Que nesse momento ainda, assim, a gente, no silêncio do seu coração, deixe toda agitação aos pés do Cristo, do Senhor, Criador do céu e da terra. Teve um momento que a gente estava rezando, o Senhor me falava da dracma, aquela moeda que a mulher perdeu. E aquela mulher, ela varreu até encontrar aquela moeda perdida. E essa moeda é o tesouro, né? Então, assim, o que você precisa deixar hoje para se encontrar com o Senhor de verdade? De verdade. Sabe, o Senhor trazia isso ao meu coração. A gente precisa fazer escolha pelo reino de Deus. Precisamos escolher o reino de Deus, porque, amados, chega de nós escolhermos e fazer tipo uma salada, um baladão, assim, uma mistura. Uma hora eu pego isso, eu pego aquilo, eu pego outro. Não. Hoje o Senhor, a palavra que até então a gente vai ler, o Senhor, Ele vai dizer que Ele já desejaria, Ele já gostaria de que esse fogo já estivesse na humanidade, no coração do ser humano, do cristão, do crente, aquele que crê no Senhor. Mas como esse fogo não foi encontrado e ele só veio a partir do Espírito Santo lá em Pentecostes. Aliás, no Antigo Testamento, o Espírito Santo era para alguns, na verdade. Mas no Novo, hoje, já não tem mais desculpa. Já não tem mais desculpa minha e sua. Então, hoje, eu e você precisamos fazer uma escolha, aderir à conversão, à metanoia. Mas você pode dizer para mim, Adriana, mas eu já me converti. Eu já aderi a esse Senhor na minha vida. Aí você precisa saber que Jesus, Ele vai dizer, eu gosto muito daquela música Príncipe da Paz, roubou a minha paz e não me dá sossego. E é exatamente esse evangelho que hoje eu vim lançar fogo à terra. Oh, glória a Deus. E que tenho eu a desejar. Desejar. O que é desejar? Eu desejo, eu quero. A gente não estava rezando aqui? E assim, eu e você precisa ter esse desejo de mudança. Esse desejo de vida nova. Esse desejo de quando a gente fecha os olhos, a gente precisa estar em uma atmosfera do céu. Sabe? A gente precisa sair desse mundo aqui que a gente está para ir para a atmosfera do céu, do alto, para poder a gente ter esse encontro, para poder a nossa vida ser transformada. Porque senão a gente continua, a gente vai em 10 missas, e 50 missas, 1000 grupos de oração, mas nada muda. Aonde? Aqui dentro. E o pior, aqui, na verdade. Que é o mais difícil, a mente e o coração. A mente endurecida, o coração duro, pesado, frio, questionando ao Senhor, e por aí vai embora, né?
E aí eu abro um parênteses aqui rapidinho, sem sair desse foco aqui que a gente está indo, nessa direção, eu sinto que é isso que o Senhor quer. Primeiramente assim, né, eu quero me apresentar. Eu me chamo Adriana, sou casada, tenho 2 filhos, faço parte do grupo de oração Restauração, na Paróquia Espírito Santo, e também ajudo num grupo de oração na Sagrada Família, Profissionais do Reino, que é todas as quintas-feiras. Eu amo muito assim esse grupo também, porque Profissionais do Reino, ele dá essa condição mesmo para a gente levar o reino de Deus às pessoas. E principalmente o foco no trabalho. No trabalho. Porque é no trabalho que a gente meio que foge. Gente, misericórdia. O óculos caiu a perna, mas eu disse numa pregação, vai sem perna mesmo. Até a hora que a gente puder arrumar a perna do óculos, na verdade, mas tudo bem. Você trouxe a palavra de Deus aí? Pega comigo em Lucas. Eu amei que eles colocam o tema aqui no quadro, né? Mas é legal a gente... Eu não sei você, mas eu gosto de sabe, ler. Porque, assim, pelo menos a palavra tem que entrar dentro do nosso coração. E ela tem que fazer um rebuliço lá dentro. Ela tem que confrontar a gente. Porque até então é isso que Jesus, nessa palavra de hoje, que é Lucas 12, né? Vai dizer o que faz aí um rebuliço, né? Podemos dizer. É Lucas 12, versículo 49. Amém? Misericórdia? Vai dizer assim, o tema aqui é sinais do tempo, né? Sinais dos tempos e reconciliação. Eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar, se ele já está aceso. A vontade dele é que já estivesse aceso. Não que a gente ficasse nessa luta, né? Que é uma luta tão grande para a gente ficar com esse fogo aceso, né? Vixe Maria! E aí, aceso, mas devo ser batizado num batismo. E quanto anseio até que ele se cumpra. Julgai que vim trazer paz à terra? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Não digo-vos, mas separação. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas. 3 contra 2, 2 contra 3, e estarão divididos. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, e a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Confusão aqui, né, gente? Na palavra, né? Confusão num bom sentido, né? Aí a gente fica aí na nossa cabeça, como assim? Se Isaías, lá em Isaías, vai dizer que é o príncipe da paz. E agora aqui está essa, né? Que aí Mas aqui ele está falando aqui, né, primeiramente assim, eu vim lançar fogo, né? Como eu já disse, ele gostaria que esse fogo já tivesse aceso. Mas devo ser batizado num batismo. Que batismo é esse que o Senhor está dizendo? É a morte, né? Ele já está a caminho para onde ele vai morrer, em Jerusalém. Ele já está prestes aqui a morrer, e aí a ressurreição, né? Para que aconteça mesmo essa vinda. E ele vai dizer aqui, e quanto anseio que ele se cumpra, né? A vontade do Senhor aqui para se cumprir logo essa promessa. Mas o Senhor precisou morrer, passar pela cruz, para a ressurreição, subir aos céus, para poder enviar o Espírito Santo de Deus, né? E aí, eu queria que você, para a gente fazer, para você entender um pouquinho aí, Malaquias vai dizer assim,
Vou mandar, aliás, o 2. Vou mandar, pode ir no 1 mesmo, Malaquias. Vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho. Imediatamente virá ao seu templo o Senhor que buscai, o anjo da aliança que desejais. Eis-o que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem estará seguro no dia de sua vinda? Quem poderá resistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo. Ele é como fogo do fundidor. Como a lixívia dos lavadeiros. Ele se sentará para fundir e purificar a prata e purificar os filhos de Levi. Tem tudo a ver, né, gente? Eu vou mandar um mensageiro para preparar o caminho. Quem que o Senhor mandou para preparar o caminho dele aí, vocês lembram? João Batista. Ele disse: eu batizo com água, mas virá um outro que o cara é fera. E aí ele vai batizar não mais com água, mas com o quê? O fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo. E aí, essa palavra também, né? A gente, assim, no Antigo Testamento, o fogo simbolizava a palavra de Jesus, o juízo, né, divino, e a purificação do povo. Aí no Novo Testamento, o fogo continua a simbolizar a ação do Espírito Santo, que purifica e transforma os servos, o povo de Deus, os crentes. E aí, eu vejo assim que o que o Senhor está querendo assim é fazer mesmo essa transformação. Mas o que o Senhor falava no meu coração na hora da oração é que o Senhor quer fazer essa transformação de dentro para fora. De dentro para fora, sabe? Porque assim, e aí como eu comecei dizendo que hoje o Senhor pede uma adesão mesmo. Aderir mesmo ao Senhor Jesus na nossa vida, né? Porque assim, às vezes a gente vê pessoas que estão assim, meio que capengando, desculpa essa palavra, né? E a gente olha assim, você fala, meu Deus, como assim? Como assim, Adriana? Mas a gente está no mundo, Adriana, que cada hora acontece uma situação. A palavra está dizendo aqui que as confusões começam dentro de casa. Por quê? Porque nem todos aderem ao Senhor dentro de casa. Numa casa, na família, tem as confusões, a qual 2 vai aceitar Jesus e outros podem não aceitar. E por isso que você é perseguido dentro da sua própria casa, muitas das vezes, no trabalho, seja lá onde for, porque a luz incomoda. Adriana, mas eu não faço nada, não fiz nada para aquela pessoa. Mas a luz de Cristo, o Espírito Santo que nós recebemos no batismo, esse mergulhar, e quando eu e você somos batizados, a gente se torna filho de Deus. Então a partir daí a gente passa a levar essa luz. E para que serve a luz? Para iluminar. Então a gente vai incomodar as pessoas. Só que hoje o Senhor está dizendo para mim e para você aderir ao reino de Deus. Para a gente levar esse fogo. Que fogo, Adriana? Esse fogo que ele continua hoje, não mais lá no Antigo Testamento, mas ele continua hoje trabalhando no coração das pessoas que se deixam moldar, que se deixam trabalhar por ele, né? E aí, eu fui no catecismo da igreja e eu peguei aqui uma frase que eu achei legal, assim, e eu senti assim de ler, vai dizer assim no parágrafo do catecismo, aborda a transformação trazida pelo Espírito Santo, especialmente da busca por Deus e da vida espiritual.
ela destaca que a ação do Espírito Santo na vida do cristão leva à transformação interior e guiando na busca pela verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Jesus é a verdade. E eu e você precisamos não desistir dessa verdade, dessa busca constante. Mas como eu consigo isso? E o Senhor falava muito ao meu coração, que se nós estamos deixando esse fogo se apagar, eu mandei uma música para o seu Almir hoje que dizia assim, esse fogo não se apaga, né? Isso. Esse fogo não se apaga. Mas por que a gente está deixando esse fogo do Espírito Santo se apagar? Porque a gente não está dando continuidade. A gente não está perseverando. A gente não está, de repente, às vezes e quase sempre, rezando conforme o Senhor quer. Conforme a vontade de Deus. Às vezes a gente se coloca na oração. O Senhor falava muito forte à tarde. Adriana, as pessoas que estão lá, alguns são de oração, mas muitos precisam ser mais de oração. Porque a oração que o Espírito Santo vai moldando o meu coração e o seu, é na oração que eu consigo ser uma mulher, um homem novo, transformado pelo poder do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus em Romanos 12 vai dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pelo poder do Espírito Santo. Não vos conformei. O que está acontecendo comigo e com você é que a gente está se conformando. A minha casa é assim mesmo, essa bagunça medonha. O meu casamento está assim mesmo. Não! Não podemos nos conformar com este mundo, com a mentira de encardido, dizendo que está tudo bem, que está tudo certo, que eu e você precisamos rezar mais ou menos. Vem Espírito Santo. Às vezes a gente não convence nem a nós mesmos, não é verdade? Às vezes a gente fica com uma preguiça de ir para a oração, ir para a missa. Gente, a missa é onde se renova o sacrifício, a paixão de Jesus Cristo. E às vezes é uma luta para ir na missa, uma preguiça. E agora tempo de frio, quarta-feira eu pregava num lugar. E eu assim, gente, eu fiquei assim maravilhada, porque tinha muita gente. E eu dizia para minha amiga Vanessa, eu não sei se está mais frio quarta que passou ou se é hoje, mas tinha tanta gente nesse lugar e aquilo alegrou todo o meu coração, que eu falei, meu Deus, é sinal de que as pessoas estão encontrando Cristo, porque o Senhor, Ele morreu na cruz para que a gente estivesse aqui hoje, para que a gente não parasse. Que esse fogo não me dê sossego, não me deixe em paz, que eu queira o reino de Deus, que eu queira. Só que assim, a gente tem que ter isso muito claro dentro da gente, que assim, a gente vai ser perseguido, as pessoas não vão amar a gente, elas vão odiar a gente, mas não tem problema. E daí? Não tem problema, o importante é que você e eu estejamos nesse fogo, esse fogo que não me dá sossego. Esse fogo que grita, Adriana ajuda o outro, Adriana vai buscar o outro, Adriana vai amar o outro, vai ajudar aquela família que está em briga, pé de guerra. Porque hoje você liga o jornal, gente, pelo amor de Deus, eu para falar a verdade, às vezes eu acompanho algumas coisas no jornal, mas assim, eu peço o revestimento do Espírito Santo, a armadura do cristão. Porque quando eu vou para casa da minha mãe, ela, quando é na hora do almoço, ela fala assim, põe na Vanguarda. A Vanguarda eu acho que é o menos jornal que é muito, assim, que se espremer sai sangue, né? Mas aí eu fico assim, pra falar a verdade, eu ando rezando, eu acordo rezando. Tem uma música que diz, eu só sei pensar em você. Eu só tenho conseguido vencer as minhas lutas, que são muitas lutas que eu estou passando. Mas é assim, eu só tenho conseguido vencer porque eu tenho chamado esse Espírito Santo. Quando eu acordo, quando eu abro os meus olhos já de manhã, eu já digo, vem Espírito Santo, bom dia, o que vamos fazer hoje? Vem comigo, Espírito Santo, vem me ajudar. Espírito Santo, tira essa maldade dentro do meu coração. Quando vem o pecado,
E o Senhor falava isso hoje, quando eu acabava de rezar, o Senhor dizia assim, as pessoas precisam romper com o pecado, porque Jesus já venceu o pecado na cruz. Só que a gente fica que nem aquela plantinha, né? Tem uma plantinha que gruda na gente, que é carrapato, sei lá, um negocinho, né, seu amigo? Como? Carrapicho. O pecado é que nem essa plantinha na gente. Arroz do diabo? É cheio de espinhos. Meu Deus. Gente, eu nunca tinha ouvido. Vamos fazer um dia aqui. Por favor, vai ser. Aqui pela região. Nossa, gente, quero ver. Porque, sabe, porque assim, ele puxa a gente. O Senhor quer trabalhar em nós, o Espírito Santo quer trabalhar na gente, nessa mentalidade nossa, gente, com a nossa cabeça dura. Ele diz lá em Ezequiel, tirarei do coração um coração de pedra e colocarei um coração de carne para amar, para você, embora o mundo está egoísta, as pessoas não querem mais saber de olhar a dor do outro. Mas o Espírito Santo que já foi derramado lá em Pentecostes, lá no Senado, ele também pode ser derramado aqui nessa noite. Inclusive, quando o irmão cantava, que a gente rezava, dado as mãos ali, o Senhor dizia, eu estou derramando o Espírito Santo sobre vocês. Mas o Senhor me mostrava alguns corações fechados, alguns corações resistindo, porque o mal faz isso conosco. O mal não quer que eu e você experimente a graça do Espírito Santo. O como é bom ser cheio do Espírito Santo. Como é bom a gente ser feliz, como é bom a gente sorrir, como é bom a gente abraçar, como é bom a gente deixar essa transformação do Espírito Santo acontecer dentro do meu coração. Às vezes eu chego no lugar, as pessoas falam, nossa, como você está bonita? Como você está cada vez mais bonita? Aí eu penso comigo, meu Deus, nem creme de passar na cara eu tenho tido mais. Não tenho conseguido, mas assim, outro dia eu conversava com o Senhor dizia, não precisa. O creme seu, anti-rugas, anti-sinais, é eu que estou te dando. É eu que estou trabalhando, porque é tanta ferida dentro do meu coração, tanto pecado, mas eu tenho lutado, eu tenho pedido, Senhor, eu fujo de briga, de discussão, de raiva, de rancor. Quando tem pessoas amarguradas, falando mal dos outros, eu saio fora. Eu falo, não, Deus, eu não posso me contaminar, não. E quando eu me contamino, eu me coloco na presença do Senhor e eu fico, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu não posso continuar assim, com essa cara de morta. Eu não posso, eu sou o fogo vivo que o Senhor quer usar de mim. Então, usa de mim. Usa de mim. E o Senhor quer fazer isso, minha irmã, com você. Comigo, com você, meu irmão. O Senhor quer que esse fogo abrasador, esse fogo que não me dá descanso, que esse fogo esteja na minha casa, embora que eu não consiga pregar às vezes, mas que eu pregue com a vida. As pessoas olhem para mim e digam, nossa, aquela mulher ali é porreta. Aquela mulher ali é cheia do poder do Espírito Santo. Aquele irmão ali, ó, gente, o seu homem, então, misericórdia. Sabe, é isso que o Senhor espera, que o Senhor deseja. Que eu e você não fique contente só com uma chaminha. Sabe, quando a gente estava rezando, estava vindo ao meu coração. Gente, agora, nesses tempos agora de frio, quem mora na roça, que gosta de fogãozinho de lenha, né? Eu fico pensando assim, dá vontade de ficar ali, pertinho, porque aquece. Aquece, né? E aí você não sente frio. E isso que o Espírito Santo dizia ao meu coração. É isso que eu quero fazer com esses que vieram hoje. Os que não vieram perderam. Você escolheu a melhor parte. Valeu a pena você sair da sua casa. Porque é isso que hoje você vai sair daqui nessa noite. É cheio. Cheio do fogo do Espírito Santo. Esse fogo que é que nem o fundidor, né? É colocado o ouro e a prata. E ali tem todas as impurezas que é jogado ali dentro, né? Só que aí
Ele vai triturando, ele vai trabalhando, ele vai tirando tudo que não presta, todo lixo. É o que o Senhor quer fazer com a gente hoje, comigo principalmente, e sair o ouro. E gente, quem não quer? Meu Deus do céu, é maravilhoso. Você quer isso? Eu quero. Eu quero deixar esse trabalhar de Deus. É fácil? Não. Dói? Dói. Como dói? Eu dizia para minha amiga no carro que tem horas que Deus tem que colocar a gente igual a pessoa faz com metal. É no sofrimento, é na dor. Às vezes ela tem que perder alguém para nascer para Cristo, não é verdade? Às vezes ela tem que ficar desempregada e chorar e reconhecer, se humilhar, cair aos pés do Senhor. Eu acredito que o Senhor, como nosso Pai, que é maravilhoso, que cuida de nós, como Ele vai dizer em Lucas também, Lucas 12, não se preocupe porque o Senhor cuida, mas Ele fala assim, não, está doendo eu como Pai, mas eu preciso permitir, porque esse meu filho vai sair melhor dessa prova. Então, calma, não fique apavorado, sabe? Ansioso, inquieto, querendo sair logo do deserto, porque o deserto, você não é para ficar, o deserto é para passar, para ir embora. Mas enquanto você não aprender, enquanto você não deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração e fazer você uma pessoa melhor, você não vai sair de lá. E se eu e você resistir a esse fogo, aí a gente vai sofrer mais. Então é importante a gente nessa noite dizer, não, Senhor, eu me rendo a Ti. E na escolha que eu faço de aderir ao Senhor, a gente precisa estar também para enfrentar as coisas que o mundo e as pessoas vão nos perseguir. Sabe? Não dá pra gente ficar assim nessa, eu sou de Jesus, mas eu sou do mundo. Eu sou do grupo de oração, mas eu sou da bagunça. Eu sou... Não, gente, eu comecei dizendo que às vezes a gente quer fazer uma salada de fruta, né? Quer misturar tudo. Não, tem que para tudo. Para tudo e recomeça uma vida nova, porque Jesus, Ele veio trazer isso pra gente nessa noite, amém? Então, assim, feche seus olhos um pouquinho aí agora. Eu poderia ficar falando a noite toda aqui, porque eu botei um monte de coisa nesse papel aqui. Mas o Senhor está dizendo, chega de falar, Adriana, e vai para a prática. Porque o Senhor quer reacender essa chama que está se apagando aí dentro do seu coração. Deixa o Senhor agora acender essa chama. Um dia desse eu fui pregar num grupo e eu achei muito engraçado. E eu achei legal, assim, eles estavam pedindo o Espírito Santo sentado. E não é que eu fiquei sentada também, pedindo o Espírito Santo, e depois eu saí tão feliz daquele lugar, e eu falei, meu Deus do céu, não importa a condição, assim, que se está em pé, se está sentado, o importante é o seu coração se dobrar, porque às vezes a gente dobra o joelho, mas o coração que precisa ser dobrado, a gente não dobra. A gente continua com a mentalidade dura, difícil, que na oração a gente que mateia. A gente fica só assim, ai Senhor, toca aqui, mas aqui não, Senhor, aqui o Senhor, ai. Não, eu já fiz muito isso. Eu entrava para a oração, meu coração sangrava e eu dizia, não, Senhor, aqui o Senhor não mexe agora não, dá um tempo aí, que eu não aguento não. Mas no dia que eu tive a coragem de deixar o fogo do Espírito Santo queimar, como meu irmão dizia, o Espírito Santo nessa noite vai queimar toda a impureza, todo pecado, tudo aquilo que tem afastado você do Senhor. Eu digo para você agora, não tenha medo, porque o mundo, ele não tem medo de te perseguir. O mundo, ele te devora, o mundo, ele te destrói, como diz aquela música do Dunga. Pare de se maltratar, não queira mais essa vida que você está levando com fogo apagado. Queira o fogo aceso nessa noite. Queira, porque é desejo do Senhor reacender o seu coração, ressuscitar você. É isso que o Senhor diz ao meu coração. Algumas pessoas que o Senhor me mostra agora, você está quase já definhando, você já está quase deitando numa cama e dizendo, Senhor, morri, me enterra agora. E hoje o Senhor diz que te dá vida. O Senhor te dá vida, o Senhor te levanta dessa prostração. O Espírito Santo de Deus agora
Sopra esses gravetos aí. Esses gravetinhos que estava tudo apagadinho aí dentro do seu coração, essa tristeza. O Senhor está dizendo para você, volte a orar, volte para a oração, volte a buscar um sacerdote, fale as coisas que tem te prendido. O que tem que prender você é só no Senhor. E mesmo assim a gente é livre no Senhor. Nem o Senhor nos prende, porque o Senhor nos dá a liberdade. Não libertinagem, mas liberdade. Então deixa o Senhor agora, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, com esse fogo abrasador, esse fogo que queima, esse fogo que transforma, que restaura de dentro para fora, Senhor, não de fora para dentro, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, que nessa noite nós possamos ser esse metal, Senhor, que às vezes não quer quebrar nem diante da prova, Senhor. Às vezes, os nossos filhos passando por situações difíceis, mas a gente continua no orgulho, continua na vaidade, continua resistindo ao teu plano de salvação para a nossa vida e impedindo a tua obra e o teu chamado que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor tem pressa, porque a gente vai se apresentar no dia do juízo para Ti, e aquilo que a gente não fez não vai dar mais tempo, e o Senhor vai dizer, lembra no dia que eu mandei tal profeta para pregar e você não obedeceu? A gente precisa obedecer. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo. O Senhor está pedindo para algumas pessoas se decidir. Se decida pelo Senhor. Decida pelo Senhor Jesus, o Salvador, que já te salvou. Se decida por Ele agora. Não tenha medo da divisão, da separação. O pregador, a maior parte das vezes, nós que servimos o Senhor, a gente não tem muitos amigos. Mas não tem problema, a gente tem um melhor amigo, que é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Antigamente eu me sentia sozinha, às vezes, porque foi saindo tanta tralha da minha vida. Hoje eu dou glória a Deus. Hoje eu falo glória a Deus, Senhor, por ter levado pessoas que não era para estar na minha vida. E eu insistia que tivesse. A gente insiste com o pecado, insiste, e as coisas vão sendo desfeitas. E também o Senhor diz assim, quer estar com esse fogo sempre aceso? Leia a minha palavra. Gente, isso é muito verdadeiro, isso é maravilhoso. É nós católicos precisar ler a palavra do Senhor, porque é o Espírito Santo, é o Verbo encarnado. Só que a gente não lê, a gente se alimenta daquilo que os outros falam pra gente. Está na hora de eu e você, católico, abrir a palavra de Deus e ler. E ler, e ouvir o que o Senhor está falando. Ah, não entendo. Tem muitos sites hoje, tem no YouTube, um monte de coisa. Sabe? Mas a gente assim, quando é para o Senhor, a gente não vai buscar. Só o pregador, só o formador, nós leigos não vai. Mas hoje o Espírito Santo está acendendo aí no seu coração. O Senhor fala no meu coração que Ele está reacendendo a vontade de você ler. A vontade de você ter um encontro pessoal com o Senhor. E o Senhor está agora entrando aí no seu coração. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor esquenta. E no começo que a gente rezava, a geleira, esse coração frio que você disse, eu não sei nem para que eu estou no mundo. Porque Deus tem um plano na sua vida. Deus te chama, mas você fica preso ao mundo, dizendo não, agora não. Eu também dizia isso, e eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse presa ao mundo, as pessoas que eu já levei para o Senhor, o que seria de mim quando um dia o Senhor me chamar? E eu dizer, Senhor, eu tive medo, como o homem do talento vai dizer, porque o Senhor é bravo, eu tive medo. E o mundo é mais gostoso, o mundo é mais atrativo. Eu digo hoje para você,
Venha logo pro Senhor de verdade, não com um pé lá fora e um pé dentro. Venha com os 2 pés pro Senhor nessa noite, enquanto é tempo. O Senhor manda eu te dizer isso. Se entrega, porque o Senhor tem um trabalhar lindo na sua vida. E a partir de hoje, Ele está dizendo, posso começar? Diz para Ele, pode começar, Senhor, pode começar, Senhor, esse trabalho de fundir, Senhor, de quebrar esse material que sou eu. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Coloca a mão no seu coração e diz, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, eu te amo, eu te quero, Senhor. Eu te quero, Senhor, mais do que a mim mesmo. Eu te quero, Senhor, obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Deus. Shiri alabala, shiri canta alabalaye. Oi alabala, shiri canta alabalaye. Xandre. Oi alabala, xandre, canta alabalaye. Oi alabala, xandre, canta alabalaye. Xandre, xandre alabalaye, alabalaye. Ori alabala, xandre, canta alabala, xandre, Ori alabala, xandere, canta. Deixa o Espírito orar em você um pouquinho agora. Deixa o Espírito Santo selar tudo o que Ele te falou, para que o encardido não venha depois e roube e faça só mais uma pregação. Sela, Senhor, nosso coração, Espírito de Deus. O Senhor está batizando pessoas que não oravam em língua. Fica de pé, você que não orava em língua. Você que não orava em língua, fica de pé. Você que não ora em língua, fica de pé. Você que tem medo de orar em língua, fica de pé agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que pisou e pisa a cabeça de Satanás, fica de pé agora. Porque o Senhor quer avivar essa chama no seu coração, no seu peito, para você profetizar, para você levar aquilo que Deus já colocou aí dentro de você. Você sente medo agora, você sente medo, mas o Senhor diz para você, não temas, não temas, não temas. O Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos auxilia. Oh, Espírito de Deus, Xandarela Hari Alabariera Alabalaie. Oi Alabala, Xandarere canta Alabalabalaie. Xiri Alabalabalaie, le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 . Xiri Alabalabalaie, canta Alabalaie. Oi Alabala, Xiri canta Alabalai, canta lelelelele. Shiri alabalaye le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 . Shiri alabalaye le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 . Shiri alabalaye lelele canta alabalaye. Shiri alabalaye lelele canta alabalaye. Sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra, meu Deus, sobre a vida da Vanessa agora, Jesus. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, que todo medo caia por terra agora, Jesus. Senhor, manda você ficar de pé, meu Deus. Em Jesus. Xandaria halabalaire, canta halabalaire. Oi, alabala, xandaria, canta halabalaie. Xiri canta halabalaie. Oi, alabala, xandaria, canta halabalaire, laie. Oh, Espírito de Deus, é verdade, Senhor Jesus. Vai tocando agora, Deus. Oh, Espírito de Deus. Xiri alabalaie, xandere canta alabalaie. Ori alabala, xandere canta alabalaie, xiri canta. Vai orando em língua, Xandere canta alabalaie, xiri canta alabalaie. Shiri alabalaie,
Sopra, sopra, Senhor. Sopra, Senhor, na vida da minha amiga nessa noite, Deus. Esse fogo abrasador que está abrasando o coração da Vanessa agora, Deus. Ela recebe agora, Senhor. Ela recebe agora, Deus, o dom, Senhor. Os dons que o Senhor já determinou para a vida dela. O dom de orar em língua sem medo, Senhor. Que ela vai orar em língua sem ter medo mais, Senhor, na vida dela. Porque não é coisa do outro mundo. É coisa do Teu Espírito Santo, Senhor. É dons Teus, Senhor, que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Shiri alabalai ererere, canta alabalai xandere. Oi, alabalai xandere, canta alabalai ererere. Shiri alabalai. Shiri alabalai ererere, canta alabalai ererere. Shiri alabalai. Shiri alabalai ererere. Sopra. Sopra, sopra, Espírito Santo de Deus, sopra, Espírito de Deus, fogo abrasador, fogo que queima, Jesus, queima agora, queima, Jesus, queima, Senhor Jesus, tudo aquilo que tem tentado, meu Deus, tirar a paz desse meu irmão, Senhor Jesus. Vai queimando agora, Senhor Jesus. Queima, meu Deus. Queima, Jesus, toda tristeza, Senhor. Todo desânimo, Senhor. Vontade de, às vezes, Senhor Jesus, ficar quietinho, Senhor. O Senhor tem plano na vida dele, meu Deus. O Senhor tem um chamado na vida desse meu irmão, Senhor Jesus. Oh Deus, Shiri alabalaiere, oi alabalaiere, oi alabalachandere, canta alabalaiere, Shiri alabalaiere, oi alabalachandere. Que a paz, Senhor, esteja com esse meu irmãozinho, Senhor Jesus. Derrama, Senhor, teu Espírito Santo sobre cada um. E a canta a lavaçuia, ninguém te ama como ele. Ninguém te ama como ele. Corre pra cruz, desde a vida de chorar. Ninguém te ama como ele. Ninguém te ama como ele. Ninguém te ama como ele. Olhe pra cruz, porque eu te amo. Ninguém te ama